Fala pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui no canal Planeta Blog. Like, dislike, como eu sempre falo, e principalmente deixe o seu comentário. E também gostaria de pedir a cada um de vocês aqui que, por favor, compartilhe esse vídeo, principalmente pelo WhatsApp, tá? Isso ajuda muito. Vai lá e manda pro seu amigo e tal. Isso tem ajudado bastante o canal, tá? Muita gente tem chegado através dessa forma de compartilhamento. Mas vamos lá com esse vídeo aqui direto ao ponto. Esse é um tipo de assunto que eu já abordei aqui no canal várias e várias vezes. Eu sei que muita gente tem um sonho de imigrar para outro país. Eu sempre digo, procure fazer da maneira correta, da maneira certa. E eu tenho batido ultimamente, nos últimos, sei lá, meses, falando sobre o tal Caicai, o famoso Caicai, que é nada mais menos uma maneira de burlar as leis imigratórias dos Estados Unidos na tentativa de entrar, e a maioria das vezes as pessoas contam aquela história, né, aquelas historinhas que não tem conexo, não tem fundamento nenhum, né, vários advogados aqui, eu já vi várias palestras de advogado falando que não, dificilmente uma pessoa consegue ficar no país através de um asilo, utilizando alguns certos mecanismos, como é o Brasil. No Brasil é um país de grande extensão territorial e não há necessidade das pessoas pedirem asilo em outro país porque estão sendo perseguidas, né? Mas quero deixar bem claro que não sou advogado, não estou dando nenhum conselho legal aqui, só um advogado pode fazer isso, tá? Qualquer assunto relacionado profundamente a esse tipo a lei, se tratando desse tipo de lei, tem que ser tratado com advogado, tá? Não dê ouvido a pessoas que não tem nenhuma posição legal, né? Não tem nenhuma qualificação legal para poder dar esse tipo de dados. Mas sim, o Caicai se tornou uma maneira, digamos, fácil de entrar nos Estados Unidos, depois das pessoas pagarem mais de 20 mil dólares, eu não sei como eles conseguem esse dinheiro, né? Nós estamos falando em quase 100 mil reais, para tentar essa travessia perigosa, né? Que pode levar dias. Agora todo mundo sabe que o México está bloqueando as pessoas, pedindo visto, e depois de passar por tudo isso ainda encontra uma certa dificuldade, ou seja, perigos, né? Não só ali na fronteira, porque tem grupos articulados, criminosos que estão ali para poder sequestrar, roubar, fazer coisas até bem mais sérias que isso, e as pessoas têm que passar por tudo isso, né, na mão de coiotes, de bandidos, de criminosos, né, na verdade são isso que essas pessoas são, para poder chegar aos Estados Unidos. E depois de passarem por toda essa trajetória, elas vão justificar por que elas estão entrando, e na maioria das vezes, no caso de brasileiros, quando não são deportados ali imediatamente, eles são deixados entrar no país, ficam presos, são liberados, mas com a intenção de depois terão de voltar para poder justificar ou apelar, né, por que elas entraram no país, por que eles pediram asilo no país. Mas o que aconteceu agora? A imigração acabou de enviar mais de 78 mil ordens, né, são cartas da corte, para essas pessoas comparecerem à corte de imigração. Eu já li alguns periódicos e outros jornais onde dizia que, na maioria das vezes, a deportação é praticamente quase que irreversível nesses casos. Mas eu vou ler para vocês aqui rapidamente essa matéria. Os Estados Unidos começam a enviar 78 mil ordens para indocumentados comparecerem à corte. Vão receber a notificação aqueles imigrantes que chegaram ilegalmente pela fronteira e foram liberados sem uma data para comparecer diante de um juiz de imigração. Comparecer diante de um juiz de imigração, pessoal, isso é muito sério. Então vamos lá, né? Mais de 78 mil imigrantes que foram liberados após atravessar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos com o México começaram a receber, segunda-feira, dia 8, agora, né, foi segunda-feira passada, ordem para comparecer ao Tribunal de Imigração. De acordo com as fontes ligadas ao governo, os imigrantes serão orientados a comparecer na frente do juiz de imigração, que vai determinar se eles poderão ficar no país sob a condição de fazer check-ins periódicos, ou seja, voltar lá e tal de vez em quando para poder ver como é que está o caso, né? Ou receberão uma ordem de deportação. A Operação Horizon foi designada para aqueles imigrantes, na maioria com crianças, que chegaram de forma rapidamente despachados, sem um documento de comparecer às cortes. Na corte, os agentes vão tirar fotos, impressões digitais, e o juiz vai revisar caso a caso para determinar se os imigrantes deverão usar tornozeleiras eletrônicas ou se vai aguardar pelo processo em liberdade. De acordo com o US Immigration Customs Enforcement, o ICE, aqueles que não comparecerem à corte terão uma ordem de deportação expedida imediatamente e serão sujeitas a serem expulsas do país a qualquer momento.
A imigração está enviando esses documentos por e-mail para estrangeiros que foram liberados por agentes do Border Patrol, né, Border Patrol, sem terem uma data de comparecimento ao tribunal. Eles terão que comparecer à agência de migratória mais próximo para que todos os seus procedimentos sejam realizados, informou o Departamento de Imigração, a CBS, que é um canal de televisão. Pessoal, olha só a seriedade da coisa. Essas pessoas que entraram e não foram deportadas, mas devido ao número de pessoas que chegaram, principalmente com crianças, naquela ideia de que chegam com crianças e entram, elas foram liberadas, né? Então tem aquele senso, a sensação de que elas estão livres. Entrei no país. Não estão livres, é isso que eu tenho falado. Pagaram $20 mil e não estão livres. Por quê? Receberão agora essa notificação e terão que responder essas notificações. Se elas não responderem essas notificações, elas automaticamente cairão na classificação de procuradas, de foragidas, né? E não terão nenhum direito mais, nem justificativa diante de um juiz. Ou seja, se elas forem paradas pela polícia, se alguma coisa acontecer, serão presas e deportadas imediatamente, sem menor chance de pedir pelo menos uma audiência com o juiz para poder ouvir o seu caso, né? Porque cada caso é um caso, às vezes existem realmente casos aí sérios que poderiam ser realmente ouvidos e até, quem sabe, concedidos uma autorização de residência nos Estados Unidos. Embora eu, pessoalmente, minha opinião, pessoal, não sou advogado, eu acredito que a maioria não qualifica, né? Então, quais são as opções que restam? Ou elas terão de comparecer e justificar, né, para os seus casos, por que elas entraram no país e tentar convencer o juiz para ficar, ou não comparecerão e serão foragidas, ilegais e procuradas pela lei de imigração nos Estados Unidos. Esse é o final que eu sempre digo aqui, rebato e falo sempre. Não vale a pena fazer as coisas erradas, porque depois a pessoa chega, até começa a gostar do país, acha que aqui é um lugar para ela ficar, né? E elas descobrem que elas não terão esse direito de ficar, né? Viverão aqui legal, sem realmente ter uma certeza do que vai acontecer com o seu futuro. Esse é o caminho? Não, não é o caminho. Nunca foi, nunca será o caminho. O caminho é a legalidade, fazer as coisas certas. Então, eu acho que se tiver alguém que está nessa condição aqui, busca um advogado, né, e vai lá na corte, ver o que acontece, pelo menos para poder resolver seu problema. Melhor do que ficar aí foragido no país, né, tendo essa preocupação, né, de que se eu estou no momento errado, no lugar errado, alguma coisa possa acontecer. Por isso que eu aconselho para vocês, quer emigrar para os Estados Unidos ou qualquer país do mundo, faça da maneira correta, porque está aí. Entraram, agora já começaram mais de 78 mil cartas já para agora, para as pessoas comparecerem diante de um juiz de imigração. E eu li numa outra reportagem, eu diria que uma porcentagem absurda que no meio dessas cartas que foram enviadas agora são para brasileiros. Não compensa, pessoal. Um abraço.